Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar com vocês nessa manhã o Salmo 83, um salmo de Asaf, um cântico que diz o seguinte: Ó Deus, não te cales, nem te emudeças, nem fique inativos, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordentemente e afirmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe, os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, Filistia, como os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles, e só constituem braço forte os filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sisera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os teus nobres como Oreb, como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Salmuna. E o que disseram? Apoderemo-nos das habitações de Deus, Deus meu. Faze-os como as folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e se chama a brasa os montes. Assim persegue-os como a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. Reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, é o Altíssimo sobre toda a terra. Israel sempre passou cercado por inimigos. E não eram tão estranhos ou indiferentes àquilo que eles viveram, até no seu sangue. Eles eram alguns como parentes, como Moabe, como Edom, como Amon. Eram pessoas próximas, familiares próximos, que se tornaram povos, mas é que constantemente Israel vivia assediado por esses inimigos com o objetivo simplesmente de riscá-los. Ele diz assim: risquemos o seu nome de sobre a face da terra. E isso não foi só no passado, até o dia de hoje. Esse é o grande conflito do Oriente Médio, quando a gente vê tantas confusões lá, é o desejo de colocar para fora uma nação cujo Deus estabeleceu: olha, aqui é o seu território, aqui será o seu lugar perpetuamente. Não há como mudar isso na história. Talvez por muitos anos, alguns séculos, isso foi anulado. Os homens, Israel esteve expulso da sua terra por muitos séculos, mas Deus no seu tempo visitou a nação e começou a trazê-la de volta. Ainda não completou essa obra, mas é isso que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas o mais interessante desse texto não é tanto falar dos inimigos, mas é como o salmista via, como os filhos de Asaf, e não só os filhos de Asaf, como Israel via os inimigos. Ele diz assim: são teus os inimigos, Senhor, não são nossos. Eles estão nos odiando por tua causa. Moisés, todas as vezes que o acampamento se levantava e partia, quando estavam no deserto, naqueles 40 anos, ele tinha uma oração muito breve, né? A nuvem se levantava, a nação toda se preparava para partir, e quando estavam prontos para partir, para as trombetas tocarem, para a marcha começar, Moisés dizia o seguinte: Senhor, dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante da tua face aqueles que aborrecem o teu nome. Essa era uma oração padrão que aconteceu durante 40 anos, não mudou, ao ponto de ser registrado. Isso está lá no livro de Números, nos primeiros capítulos, quando Israel sai do Monte Sinai e vai em direção à Terra Prometida. Todo o servo de Deus precisa entender que as pessoas que se levantam contra ele, no fundo estão se levantando contra o Altíssimo. E é isso que o salmista aqui reflete. Olha, ele diz isso: ó Deus, não te cales, nem te emudeças, nem fique inativo, ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Quase sempre quando a gente toma e assume a identidade de Deus na nossa vida, em Jesus Cristo, aqueles que aborrecem a Deus e a sua palavra e o padrão da palavra vão também desprezar você. Vão te odiar, vão perseguir, vão, de alguma forma. E Jesus afirma isso: aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições.
Não tem conversa, é algo que é inerente à função de servir a Deus e andar com Deus. Aquele que não anda não vai gostar, aquele que aborrece também vai te detestar. Às vezes nós não estamos preparados emocionalmente para ver pessoas tão próximas e até parentes, como é o caso aqui, te aborrecer ou te odiar ou te desprezar. Mas a Bíblia deixa claro isso desde o princípio. Acontece isso com Caim e Abel, dois irmãos, ao ponto de um matar ao outro. Então a Bíblia começa justamente com esse conflito. É o primeiro grande conflito. Não obviamente que tem o conflito da serpente e de Eva, mas o grande conflito familiar que é dentro de casa. É dois irmãos e um matando o outro. Porque um queria servir a Deus e o outro queria servir a Deus da maneira dele. Coisas básicas. Lá não tinha ninguém assim, porque quase sempre as mães justificam seus filhos, né, dizendo assim, não, essas são as más companhias, porque ele andava no bar, lá não tinha bar, não tinha má companhia, não tinha absolutamente justificativa nenhuma, a não ser o desejo de sempre ser o primeiro lugar. E quando Deus coloca uma outra pessoa em primeiro lugar, aí começam os conflitos. E eu queria convidar você, apesar de o Salmo declarar a justiça de Deus sobre essas nações, e o salmista pede para Deus passar a régua, né, que se tornam adubo. Imagina, né? Dizendo assim, que eles sejam um esterco. Mas ele, no final, ele diz assim, né? Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Sempre há um convite para que essas pessoas se arrependam e encontrem Deus como seu Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a pensar nisso. Todas as vezes que se sentir cercado, atormentado, saiba que estão tratando com Deus e não com você. Um grande abraço.